Olá, boa tarde para você. Tá começando ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, o seu programa. A gente tem nosso encontro marcado todas as tardes aqui na TV Novo Tempo, com uma conversa sempre muito aberta. A gente fala sobre tudo e sempre com a sua participação. Quero mandar, inclusive, um grande abraço para todo o pessoal que vive participando aqui do seu programa. Olha, lista grande hoje, viu? O pessoal que interage com a gente aí nas redes sociais. Davi Pérez, que curtiu muito aí aquela nossa semana especial sobre vícios. Um abraço para você, Davi. Maria Lúcia, a Altenora Ramos, Regina, Sueli Furlan, ACM Neves. A ACM Neves está assistindo o programa, deve ser um outro ACM Neves, né? Juliana Martins, Alfredo Joaquim, Fernandes, que é da Angola, Inajara Barros, Domingos Laurindo Neto, Arlete Costa, Júnior Oliveira, Célia Ferreira, Vaguilene Vieira. Vaguilene, olha, é quase Wagner, só que na versão feminina, não conhecia esse nome ainda. Patrícia Soares, Silene Souza e João Júnior. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí a nossa semana especial sobre vícios. Muito obrigado pela resposta carinhosa que vocês deram aqui ao programa. E olha, você pode participar com a gente o tempo todo, facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter é o @seuprograma e a gente está sempre aqui para ouvir você. Aliás, você sempre pode entrar no nosso blog, o www.novotempo.com/seuprograma. Lá você pode interagir com a gente, você pode pedir a revista Princípios, você já sabe, né? Daqui a pouco eu mostro a revista para você. E tem também todos os nossos programas antigos. Perdeu algum programa? Pode ir lá no nosso blog, tá sempre atualizado, além de fotos dos bastidores e tudo mais, tá bom? Então a gente está esperando por você no novotempo.com/seuprograma. Olha, uma boa história é capaz de envolver e convencer as pessoas, mas trabalhar com as palavras para lidar com assuntos que precisam de fé para serem aceitos pode não ser algo tão simples, né? Encarar a missão de contar ao mundo uma história real que ainda tá para acontecer é um grande desafio. Hoje a jornalista e escritora Carolina Cavalcante vai estar com a gente aqui no seu programa e vai nos contar um pouco sobre o livro O Fim do Começo. Quero até te mostrar aqui o livro O Fim do Começo, mostro na 3, né? Olha, esse é o livro O Fim do Começo. Esse livro, é sobre esse livro que a gente vai falar, é um livro da Casa Publicadora Brasileira. Eu li esse livro, fiquei bastante impactado com a história, você vai descobrir todos os detalhes, fala sobre a volta de Jesus e você pode participar com a gente. www.novotempo.com/seuprograma e interagir pelas redes sociais, facebook.com/seuprograma e o nosso Twitter, @seuprograma. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Carolina Cavalcante sobre o fim do começo. Que começo é esse? Que fim é esse? E como é que existe um fim do começo? Mas agora a gente vai saber as principais informações do Brasil e do mundo com o nosso departamento de jornalismo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo bem com você, Bianca? Eu acho mais interessante que agora você fala nosso departamento de jornalismo. Né? Pois é. Você sabe que eu entrevistei o Paulo, também do nosso departamento de jornalismo, e ele já deu o furo de reportagem aqui, né? E a produtora, que não foi pro departamento de jornalismo, já tá brava aqui, porque a gente tá falando isso. Porque agora fazemos todos parte de uma mesma equipe, né? Com certeza, é verdade. O Wagner Cantor, então, no comecinho da semana, já desceu lá pro jornalismo. Primeiro andar, a gente fala desceu, não é porque rebaixou não, viu, gente? Não é primeiro isso. andar aqui da Rede Novo Tempo. O nosso prédio é de 4 andares e o Wagner, então, desceu lá pro primeiro andar para assumir ali a gerência do jornalismo Novo Tempo. A gente tá bem feliz. Tá sendo um grande prazer. E um abraço para todo o pessoal do segundo andar, que eu desci um andar aí, viu? Aí a produtora ficou mais feliz agora, mandando um abraço aí pra gente. Mas, olha, Bianca, a gente teve o caso de intoxicação na Índia, eu não tô muito certo aí de quanto tempo faz isso, mas agora a gente teve um novo caso de intoxicação na Índia. O que está acontecendo, gente? Não tem vigilância sanitária por lá, não? Pois é, essa foi a mesma pergunta que eu fiz hoje de manhã. Esse novo caso de intoxicação aconteceu ali na Índia ontem. 76 crianças foram internadas após ingerirem o alimento, né? Ali o almoço contaminado na escola, a merenda servida na escola. As autoridades foram ao colégio depois de dezenas de internações de crianças e adolescentes com sintomas de náuseas,
vômitos, febre, dores estomacais. Fiscais encontraram dejetos de lagartixas nas sobras de comida. Não é brincadeira. Este é o terceiro episódio de contaminação de estudantes em escolas indianas em um mês. O grande problema é a falta de infraestrutura e de higiene para armazenar e preparar e servir também a refeição. Lamentável essas coisas que estão acontecendo na Índia. Inclusive aqui no Brasil, a gente teve casos parecidíssimos, isso em 2012, 2011, 2010, no norte do Brasil, também aqui no sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, onde 50 e tantas crianças, 56 crianças, se não me engano, foram intoxicadas devido à merenda da escola. Merenda da escola que é algo super positivo, mas não basta ter a quantidade, sim a qualidade também. Isso tem que ser fiscalizado, o alimento bem preparado. Ali na Índia a gente vê sobras de lagartixas, é uma coisa absurda isso, né? Impressionante. Então, realmente o alimento tem que ser bem preparado, higienizado ali o ambiente, não é? Isso fica como dica também aqui para o nosso país, Wagner. Pois eu fico imaginando, o pai liberou a criança completamente saudável até a escola para que ela receba a educação, chega lá, ela faz uma alimentação e morre. Então, assim, é uma situação muito triste e realmente o governo aí indiano tem que tomar uma providência sobre o assunto. Não, né? Com certeza. Nesse episódio aqui, não morreu nenhuma criança, mas os episódios anteriores, morreram, né? Então, realmente, algo precisa ser feito e de muita urgência, não só na Índia, mas também com todos os outros países que passam por problemas parecidos. Bianca, a gente começou o dia com uma greve aeroportuária aí no país, né? Uma notícia não muito boa. Funcionários da Infraero iniciaram hoje, como você disse, uma greve em 63 aeroportos aqui do Brasil. Até o início da tarde de hoje, 187 voos sofreram atrasos de mais de 30 minutos e outros 73 foram cancelados. A paralisação, segundo o sindicato, é para protestar contra a proposta de acordo coletivo que a Infraero fez para a categoria. Um dos diretores do sindicato, que é o Samuel Santos, ele disse que a paralisação é por tempo indeterminado. Os grevistas pedem, entre outras coisas, um aumento salarial de 16% e benefícios como auxílio creche, alimentação e combustível. E aqui entra uma questão polêmica, Wagner, que é a questão de privatização dos aeroportos também, que essas pessoas estão se manifestando aí, a paralisação também é por conta disso, não especificamente por isso, mas também, né, eles estão reclamando e reivindicando seus direitos devido à privatização dos aeroportos. Por quê? Com a privatização, e isso já é uma realidade no nosso país, inclusive São Paulo agora está tentando privatizar mais 11 aeroportos aqui no estado, essas pessoas que estão trabalhando na Infraero, que são mais de 13 mil pessoas, elas, quando privatizam os aeroportos, quando essas empresas vão migrar essas pessoas, elas acabam ganhando menos, tendo menos benefícios e acaba complicando um pouquinho. Então, poucas pessoas migram para o serviço privado, né? Então, elas pedem várias outras coisas, realmente tem um certo receio de ir ali para a empresa privada. Mas é uma realidade no nosso país, inclusive é uma necessidade, porque os aeroportos são gargalos de infraestrutura aqui no Brasil e algo precisa ser feito também pensando já para o ano que vem, né? Na Copa de 2014. A frase clássica, imagina na Copa. Imagina na Copa, verdade. E falando em Brasil, em infraestrutura, a presidente Dilma Rousseff montou uma operação para tentar reduzir os riscos de derrota em votações prometidas para agosto no Congresso. Para acalmar os ânimos da base aliada, que, diga-se de passagem, está muito rebelde, Dilma resolveu mexer no bolso. Ontem, em reunião com 10 ministros e assessores no Palácio da Alvorada, ela autorizou a liberação de 2 bilhões de reais, e isso pode aumentar para 4 bilhões, para emendas feitas por deputados e senadores ao orçamento da União. A base aliada está insatisfeita com a articulação política e aproveita, então, o desgaste na popularidade da presidente Dilma para retomar os trabalhos no Congresso, votando um conjunto de projetos que desagradam
o Planalto. Eu diria que Dilma Rousseff ela não ligou muito para a base aliada quando ela estava com a sua popularidade alta, lá pelos 65%, e ela foi jogando aos pouquinhos uma lenha na fogueira, né? E agora ela está tentando apagar porque está com a popularidade baixa e, é claro, está precisando da sua base aliada, que inclusive está muito rebelde, Wagner. Interessante demais acompanhar esses vai e vens aí da política, dessa real política que a gente está acompanhando agora, né? Porque às vezes ela é meio mascarada, mas agora eu acho que caiu muitas máscaras da nossa política, não é, Wagner? Bianca, oi, pois não. Não, eu ia citar aqui uma outra informação internacional. A gente estava falando da China. Sim. E agora, aliás, da China não, da Índia, perdão. E agora a gente vai para a China, porque em Xangai o calor é recorde ali na região. Pelo menos 10 pessoas morreram devido à mais intensa onda de calor dos últimos 140 anos. O Serviço Meteorológico Nacional afirmou que as temperaturas alcançaram os 41 graus em várias províncias ali do leste e do centro do país. Em Xangai, o pico de temperatura foi de 39,8 graus na tarde de hoje. As altas temperaturas devem continuar no mês de agosto. Esse final de semana nós estivemos em Manaus. E ali eles falaram que bate, sim, os 40 graus, uma sensação térmica até 42 graus. E eu fiquei, assim, horrorizada, porque aqui no Sudeste a gente não tem um calor desse, né? A gente não está acostumado. Mas aqui no Brasil, por ser um país tropical, as condições climáticas, mesmo com temperaturas altas, é um pouquinho mais amenizada, né? Devido à umidade, devido ao vento. Talvez não sejam essas condições ali na China. E esse nosso mundo é muito grande, né? Porque enquanto a gente está vindo trabalhar cheio de blusa, o pessoal morrendo de calor, literalmente, aí na China, né? É verdade. Bianca, ficamos por aqui então por hoje. A gente se encontra amanhã, às 5 horas da tarde, de volta aqui. Muito bem, tá certo, Wagner. Obrigada pelo espaço aqui. A gente sempre trazendo as informações, as notícias e tentando ir um pouquinho além para prestar mais serviço aqui, utilidade pública, para o nosso amigo telespectador. Até amanhã. Até amanhã, Bianca. Boa tarde. Tá aí, olha, Departamento de Jornalismo da Rede Novo Tempo, indo além da notícia, e você sempre muito bem informado aqui no seu programa. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar com a Williane Marrone. Ela é responsável por um projeto que se chama Quebrando o Silêncio. Já ouviu falar desse projeto? Você vai conhecer um pouquinho mais no próximo bloco, além do nosso Lugar de Paz. O pastor Fred Branco vai estar com a gente mais uma vez para o nosso momento de oração intercessória. E ainda hoje a gente vai falar sobre O Fim do Começo. A autora Carolina Cavalcante está aqui e você vai conhecer um pouco mais desse livro interessantíssimo. Carolina Cavalcante vai estar com a gente aqui logo mais no seu programa. Não sai daí, a gente volta já, nosso intervalo é rapidinho.